Olá, boa noite. Ação conjunta das polícias civis de 7 estados e Secretaria Nacional de Segurança desarticula a organização que praticava crimes de ódio contra crianças e adolescentes na internet. Facebook é condenado a fornecer dados de perfil falso que usava o nome de advogado para aplicar golpes pelo WhatsApp. Justiça decreta prisão preventiva de advogado e influencer João Neto por agressão de companheira em Maceió. Justiça garante indenização por dano moral à consumidora que não recebeu os ovos de Páscoa comprados pela internet. Morador de Campinas vai ter que pagar o aluguel proporcional à ex-esposa por ter morado sozinho no imóvel do casal depois da separação. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 15 de abril, começa agora. O Supremo Tribunal Federal formou maioria e negou o afastamento do PGR Paulo Gonet e dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin no julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado. João Pedro Melo tem mais informações. O pedido foi feito pela defesa do ex-assessor da Presidência da República, Felipe Martins, e pretendia impedir que os ministros e o Procurador-Geral da República atuassem na investigação sobre a tentativa de golpe de Estado. Os advogados afirmaram no recurso que os 4 não teriam isenção para julgar o caso, que faz parte do chamado Núcleo 2 da suposta organização criminosa responsável pelo planejamento de um golpe de Estado. A análise ocorre em uma sessão extraordinária do plenário virtual. O presidente do STF e relator da ação, ministro Luiz Roberto Barroso, votou para manter a decisão tomada por ele anteriormente para rejeitar os recursos da defesa, tendo sido acompanhado na íntegra pelos ministros Edson Fachin e Nunes Marques. Os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes também votaram pela rejeição da tese e se declararam impedidos de analisar os pedidos que tratavam sobre eles próprios. O fato é que pedidos semelhantes já foram analisados e rejeitados pelo plenário do STF. Neste caso, os advogados de Felipe Martins alegaram que Moraes e Gonet adotaram medidas restritivas contra o ex-assessor durante as investigações. Eles também apontaram declarações públicas do ministro Flávio Dino contra Martins e o ex-presidente Jair Bolsonaro e citaram que Cristiano Zanin atuou judicialmente contra Bolsonaro quando era advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Facebook foi condenado a fornecer dados de um perfil falso que usava o nome de um advogado para aplicar golpes pelo WhatsApp. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. O advogado soube por outras pessoas que o nome dele estava sendo usado no perfil falso para aplicar golpes pelo WhatsApp. Além da identificação, os criminosos usavam a foto e os dados profissionais da vítima. Ao saber do golpe, em abril do ano passado, o profissional notificou a plataforma extrajudicialmente e registrou um boletim de ocorrência. Ele também comunicou à Ordem dos Advogados do Brasil sobre o uso indevido do registro e pediu na Justiça a exclusão do perfil. Ao analisar o caso, o Juizado Especial Cível do Butantã, em São Paulo, considerou o marco civil da internet para solicitar com urgência o bloqueio da conta usada no golpe e as informações para identificar o criminoso. O Facebook, que representa o WhatsApp no Brasil, recebeu um prazo de até 15 dias para cumprir a decisão, sob pena de multa diária de R$ 500, limitada a 15 dias de descumprimento. Com relação à indenização por danos morais, a Justiça negou o pedido do advogado. Ficou entendido que não havia provas suficientes de falha na prestação de serviço do WhatsApp ou vazamento de dados. Uma ação conjunta das polícias civis de 7 estados e a Cyberlab da Secretaria Nacional de Segurança, que é um laboratório especializado em investigações de crimes digitais, desarticularam hoje uma organização criminosa que praticava crimes de ódio contra crianças e adolescentes na internet. 2 pessoas foram presas e 2 adolescentes apreendidos. A operação recebeu o nome de Adolescência Segura. Os policiais civis cumpriram mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul.
Durante a operação, os policiais encontraram armas, máscaras e eletrônicos. As investigações feitas pela Delegacia Especializada da Polícia Civil do Rio de Janeiro revelaram a atuação de um grupo criminoso que usava diferentes plataformas digitais para atrair e manipular crianças e adolescentes em idade escolar. As ações colocavam em risco a saúde física e mental das vítimas. O caso chamou a atenção de 2 agências independentes dos Estados Unidos que colaboraram com informações para apoiar o trabalho de inteligência das polícias brasileiras. Entre os crimes investigados estão tentativa de homicídio, incentivo ao suicídio, armazenamento e divulgação de pornografia infantil, maus tratos a animais, apologia ao nazismo e crimes de ódio. As investigações seguem em andamento para identificar todos os membros do grupo criminoso. A Justiça garantiu indenização de R$1.000 por dano moral a uma consumidora que não recebeu 5 ovos de Páscoa comprados pela internet. Regina Souza. A consumidora queria os ovos de Páscoa de um tipo específico para presentear a família. Como teve dificuldade de encontrar os produtos em lojas físicas, comprou pela internet. Foram 5 unidades, mas os ovos não chegaram na data prevista e a mulher teve de ir a uma cidade vizinha para adquirir outros produtos. Segundo ela, isso gerou transtornos desnecessários. A empresa de comércio eletrônico que promoveu a negociação dos ovos argumentou que atuou apenas como intermediária na venda dos produtos. Alegou também que chegou a reembolsar a consumidora. Apesar da justificativa, o Tribunal de Justiça do Paraná enfatizou que o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária dos agentes envolvidos na cadeia de consumo, incluindo a empresa intermediadora. Daqui a pouco, os Ministérios Públicos Federal e Estadual de Minas Gerais entraram na justiça contra a empresa responsável pelas obras de 2 viadutos. E morador de Campinas, interior de São Paulo, vai ter de pagar o aluguel à ex-esposa por ter morado sozinho no imóvel do casal depois da separação. Nós voltamos já. No trabalho conjunto, os Ministérios Públicos Federal e Estadual de Minas Gerais entraram na justiça contra a empresa responsável pelas obras de 2 viadutos. Márcio Fontinelli tem as informações. Inaugurados em 2022 e 2023, os viadutos da Avenida Municípios e Nico Mendes Alves dos Santos, em Minas Gerais, apresentaram uma série de falhas que aumentam, inclusive, os riscos de acidentes. Por isso, os Ministérios Públicos Federal e Estadual decidiram entrar com ação na Justiça. Além de pedirem que os responsáveis providenciem os reparos nos viadutos, os procuradores e promotores pedem que a empresa apresente os relatórios de custos para comprovar quanto recebeu do governo de Minas e o valor gasto com as obras. O morador de Campinas, interior de São Paulo, vai ter de pagar o aluguel proporcional à ex-esposa por ter morado sozinho no imóvel do casal depois da separação. Para a primeira instância da Justiça Paulista, a ocupação do apartamento sem qualquer compensação financeira configura enriquecimento indevido. Mais informações com Evne Araújo. Segundo o processo, o ex-marido morou sozinho no apartamento do casal desde 2018, sem oferecer qualquer contrapartida. A mulher afirmou que, apesar de ambos concordarem com a partilha igualitária do imóvel, o homem continuou usando integralmente a propriedade. Por isso, ela pediu na justiça o direito de receber dele a metade do valor do bem. A ex-esposa alegou na justiça que a situação caracteriza enriquecimento sem causa. Em defesa, o ex-companheiro disse que converteu o valor do aluguel em despesas com o próprio imóvel, como taxa de condomínio e pagamentos de impostos, como o IPTU. Ele justificou ainda que os custos já arcados compensariam a ocupação e pediu a realização de perícia técnica para levantar os custos. O juiz de primeira instância que analisou o caso reconheceu o direito da mulher à metade do apartamento. O magistrado considerou que ficou comprovado que o homem permaneceu na posse exclusiva da propriedade, enquanto a ex-esposa não recebeu qualquer remuneração pela parte que pertence a ela. Segundo o juiz, isso configura enriquecimento indevido, conforme previsto no artigo 884 do Código Civil.
O dispositivo diz que aquele que sem justa causa se enriquecer à custa de outrem será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Após a perícia técnica, o valor do aluguel foi fixado em R$ 6.627,24. Assim, foi estabelecido que a mulher tem direito a metade desse montante, correspondente à parte dela do apartamento. O governo do Distrito Federal terá de indenizar uma mulher porque o médico esqueceu uma gaze no abdômen dela durante uma cirurgia. Anderson Arcoverde tem as informações. Segundo o processo, a mulher foi levada a um hospital público de uma região administrativa a cerca de 20 quilômetros de Brasília com apendicite. Ela foi submetida a uma cirurgia para retirar o apêndice. Após o procedimento, a paciente passou a sentir dores abdominais, além de náuseas e tonturas. Ela passou meses suportando mal-estar, até que exames identificaram a presença de uma gaze presa ao intestino, que havia sido esquecida durante a cirurgia. Foi necessário um novo procedimento para retirar o objeto. O governo do Distrito Federal foi condenado em primeira instância, mas recorreu alegando fragilidade das provas. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal destacou que ficou comprovado o erro médico durante o atendimento prestado, o que exigiu nova cirurgia e resultou em cicatrizes permanentes. A corte manteve a condenação ao pagamento de R$20 mil de indenização por danos morais e R$15 mil por danos estéticos. A Justiça Alagoana decretou a prisão preventiva do advogado e influencer João Neto. A decisão foi após ele passar por audiência de custódia e ser preso em flagrante porque teria agredido a companheira dele. Marta Ferreira tem os detalhes. Imagens de uma câmera de segurança do prédio onde o casal estava em Maceió mostram a mulher sangrando no corredor. A vítima, então, procurou um hospital. Durante o atendimento, ela disse que queria fazer um boletim de ocorrência. Em depoimento, a mulher contou que foi derrubada por ele com um empurrão, caiu, bateu o queixo no chão e teve um corte profundo. A vítima alegou ainda que eles tinham uma relação de união estável de 2 anos e que ela já tinha sido agredida outras vezes, mas nunca havia prestado queixa. João Neto acabou detido e autuado pelo crime de lesão corporal nos termos da Lei Maria da Penha. Na manhã desta terça-feira, depois de uma audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. João Neto tem 47 anos e é advogado. Tem mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele publica vídeos comentando casos de grande repercussão e respondendo a dúvidas sobre direito. Contribuir com a responsabilidade socioambiental e promover a cultura e a arte. Com esse objetivo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul participou da 14ª edição da Bienal do Mercosul. Repórter Paulo Marcon tem os detalhes. A 14ª edição da Bienal do Mercosul reúne a participação de 76 artistas em diversos locais de Porto Alegre e vai até o dia 1º de junho. O TJRS participa da Bienal com apoio institucional, colaborando com a impressão de diversas publicações da mostra. A desembargadora Alessandra Abrão Bertolucci representou o Poder Judiciário na cerimônia de abertura. Nós sabemos que o Tribunal de Justiça o Poder Judiciário, tem como atividade fundamental, principal, a prestar jurisdição aos cidadãos. Mas nós entendemos que as funções do Tribunal, de um Poder Judiciário, elas vão muito além da jurisdição. E poder apoiar um evento dessa magnitude, dessa relevância, dessa importância para o próprio desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, do nosso país e do Mercosul, é extraordinário. A participação do TJRS na Bienal é fruto do trabalho realizado pelo Conselho de Comunicação Social do TJRS, através da Direção de Comunicação. A diretora de Relações Públicas, Analice Bolzan, destacou o apoio do Judiciário Gaúcho em ações de responsabilidade social e ambiental. Ele vai
vai ajudar na impressão dos materiais, tanto para as escolas públicas quanto para as crianças de abrigo, trazendo a Bienal também para esta comunidade escolar. E também na formação dos próprios mediadores da Bienal e nos materiais que serão colocados sobre as obras. É uma participação muito importante que fortalece a responsabilidade socioambiental do Judiciário Gaúcho de estarmos presentes junto à sociedade, sempre. A mostra estava planejada para ser realizada em 2024 e teve seu calendário reestruturado em decorrência das catástrofes climáticas que atingiram o Rio Grande do Sul. Esta edição da Bienal tem como tema o estalo e vai se espalhar por diversos espaços da cidade de Porto Alegre, numa proposta de atingir uma quantidade maior e mais diversa de público. O conceito curatorial tem como principal objetivo perceber como diferentes movimentos podem provocar transformações de diversas magnitudes, sejam elas mediadas pelo corpo, pela natureza ou por distintas mídias. O movimento, a ressignificação e a modificação e o ressurgimento de muitas coisas tem tudo a ver com os objetivos da arte, né? Que é exatamente provocar, né? Provocar movimentos, provocar modificações, provocar reflexões. O Judiciário de Mato Grosso participa de uma campanha de arrecadação para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica acolhidas pela Casa de Amparo de Cuiabá. Acompanhe na reportagem de Eli Cristina Azevedo. A campanha de arrecadação para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica acolhidas pela Casa de Amparo de Cuiabá foi abraçada pelo Judiciário de Mato Grosso, que entregou, em ato simbólico, as doações para o Instituto AIUIRC Brasil, responsável pela iniciativa. E as ações vão de continuar, principalmente no incentivo e na qualidade de mudança de comportamento do agressor. Porque nós temos que dissipar essa cultura machista, né, que impera e que é a consequência da violência. E esse envolvimento e engajamento dos entes públicos, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça, abraçando essa causa, dá-se força para ajudar nas mulheres que estão sofrendo agora essa violência, mas também em projetos futuros. Durante a campanha foram arrecadados itens como roupas, calçados e produtos de higiene doados por magistrados, magistradas, servidores e servidoras. Para os parceiros, a adesão do TJMT também é uma forma de combate à violência de gênero. O judiciário não pode ser chamado simplesmente para quando o litígio já está instalado, né? Ele está participando de um ato de preparação, de proteção. Então, a participação do Tribunal de Justiça é fundamental. Nós precisamos, sim, ter uma atenção especial a esse projeto, a essa ação. Não é apenas um suporte, mas também uma maneira de conscientizar quanto o que vem acontecendo e também buscar a adesão de outras instituições interessadas e promover esse apoio. Daqui a pouco, a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em 5 estados contra o tráfico internacional de drogas. E uma cooperação do Judiciário com o governo alagoano garante à pessoa trans a correção do nome no registro de nascimento. Nós voltamos já. Autorização da Justiça Federal em Goiás, a Polícia Federal cumpriu 10 mandados de busca e apreensão nos estados do Amazonas, Rondônia, Bahia, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro contra um grupo de tráfico internacional de drogas. A investigação aponta o envio de cocaína da fronteira com a Bolívia até Goiás, com destino final na Europa. Estudantes brasileiros de medicina na Bolívia pagavam as remessas e ajudavam na logística. A droga era escondida em osciloscópios, aparelhos usados em laboratórios. 5 cargas foram enviadas para Portugal, Espanha e Inglaterra. 3 foram apreendidas na Alemanha. Uma operação liderada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público, cumpriu 10 mandados de prisão em Londrina, no Paraná. Repórter Pablo Lemos. O GAECO, a Polícia Militar e a Polícia Penal do Paraná fizeram uma operação conjunta.
Os agentes investigam uma organização criminosa armada que atua dentro de unidades prisionais no estado. Foram 6 mandados de busca e apreensão e 9 mandados de prisão temporária, todos concluídos no Centro de Reintegração Social de Londrina. Foram encontradas anotações que estão ajudando na investigação, com nomes e funções dos integrantes da quadrilha. A investigação é um desdobramento da Operação White Book, deflagrada no ano passado, na qual foram apreendidos diversos materiais probatórios, como anotações que demonstram o envolvimento de pelo menos 160 pessoas com essa facção criminosa. Polícia Federal combate fraudes na Caixa Econômica que causaram prejuízo de 2 bilhões de reais. Homem é preso no Rio de Janeiro por apologia ao nazismo. E a operação contra o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e homicídio em 11 estados. Confira. Uma força integrada de combate ao crime organizado cumpriu 53 mandados de prisão preventiva e 49 de busca e apreensão para tentar desarticular uma quadrilha especializada no tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e homicídios em 11 estados do Brasil. As investigações identificaram um esquema estruturado de fornecimento de drogas por meio de rotas internacionais com distribuição em cidades pernambucanas. A Polícia Federal realizou uma ação contra uma quadrilha especializada em fraudar um sistema da Caixa Econômica Federal usado para pagamento de benefícios como Bolsa Família, Seguro-Desemprego e FGTS. Funcionários do banco e de lotéricas no Rio de Janeiro recebiam propina para permitir que bandidos entrassem nas contas das pessoas pelo aplicativo da instituição. O prejuízo nos últimos 5 anos foi de 2 bilhões de reais. Também no Rio de Janeiro, um homem de 70 anos foi preso em flagrante por fazer apologia ao nazismo. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do investigado, a Polícia Federal apreendeu uma bandeira, revistas e moedas com a cruz suástica. A pena para esse crime é de 5 anos de prisão e multa. O idoso comercializava e divulgava material sobre nazismo na internet. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve o pagamento de indenização a uma candidata desclassificada de um vestibular para medicina por erro sistêmico na correção de redação. Fátima Uchoa. A FUB, Fundação Universidade de Brasília, terá de pagar indenização por dano moral de R$20 mil a uma candidata por erro sistêmico na correção da redação do vestibular para medicina, o que levou à anulação do resultado e à desclassificação da estudante, depois que ela já havia se matriculado e vinha frequentando as aulas por mais de um mês. A FUB alegou que a anulação observou os princípios da isonomia e da lisura e que não ficou demonstrado qualquer ato ilícito ou dano moral que justificasse a condenação. Só que a 11ª turma aqui do TRF1 manteve a sentença. Segundo o relator desembargador federal Newton Ramos, é inegável que a divulgação equivocada do resultado do vestibular gerou na estudante a legítima expectativa de ingresso no curso de medicina, além de prejuízos com a mudança para Brasília e a desistência de uma vaga em outra universidade. Assim, o colegiado entendeu que, embora a anulação do resultado final tenha sido regular do ponto de vista administrativo, a conduta da administração causou prejuízo direto à candidata, sendo devida a compensação. Após recomendação do Ministério Público Federal, o Banco Central vai fiscalizar se bancos estão respeitando nome social e identidade de gênero dos clientes. Márcio Fontinelli. O Banco Central vai adotar medidas de fiscalização em instituições financeiras para garantir que o nome social e a identidade de gênero dos clientes sejam respeitados durante o preenchimento de documentos. O MPF defende que o reconhecimento do nome social e da identidade de gênero é necessário para evitar discriminação e constrangimento. Entendimento seguido pelo Supremo Tribunal Federal. Uma cooperação do Judiciário com o governo alagoano está garantindo a pessoas trans a correção do nome no registro de nascimento. Veja na reportagem de Lídia Lemos. Agora, o meu nome verdadeiro é Radija Fortinelli dos Santos Nascimento. Radija é uma das 54 pessoas trans que já foram atendidas pelo programa Respeita Meu Nome, uma parceria do governo estadual com o Tribunal de Justiça de Alagoas, que tem o objetivo de retificar o nome e gênero de pessoas trans.
Para ela, uma mudança transformadora. Eu me sinto mais mulher empoderadíssima, né? Porque agora realmente eu tenho o meu documento, né? Posso afirmar e concretizar agora com a certidão que eu sou mulher mesmo. E o que mudou mais foi, os constrangimentos nos lugares, né? Que eu não vou passar mais. Agora eu tenho o meu direito garantido. O projeto existe desde 2023 e o atendimento é oferecido de forma totalmente gratuita à população trans aqui na Casa de Direitos em Maceió e também em Arapiraca. Quem tem um interesse pelo serviço, é só procurar a gente aqui na Casa de Direitos, né, em Maceió, que fica no bairro do Jacintinho, ou lá em Arapiraca, ou pelo WhatsApp. Precisa dos documentos obrigatórios, identidade, CPF, título de eleitor, certidão de nascimento. A gente faz totalmente gratuito, sem custo nenhum, muito rápido. Não precisa esperar um mutirão, não precisa esperar uma quantidade X de pessoas, né? Tem um interesse, já procura a gente. Tendo todas as documentações necessárias, a gente já consegue agendar a audiência. As audiências são realizadas em parceria com o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Tenta buscar todos os meios possíveis de verificar todos os antecedentes daquela pessoa, desde protestos, né, certidões da Justiça Eleitoral, militar, enfim, buscar toda a vida pregressa daquela pessoa, né, para verificar se não há uma tentativa, na verdade, de um tipo de burla. O objetivo, na verdade, é assegurar a dignidade e a cidadania daquelas pessoas que não se reconhecem com o gênero registral. Daqui a pouco, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça mantém a prisão preventiva de um homem flagrado transportando maconha. O TST reconheceu que cumprir escala de plantão com o celular da empresa configura sobreaviso. Nós voltamos já. O Superior Tribunal de Justiça renovou o acordo com a Defensoria Pública da União para a destinação adequada de cartas enviadas por presos. Kátia Gomes. Desde abril de 2020, as cartas e petições enviadas por presos de todo o Brasil ao Superior Tribunal de Justiça recebem atenção especial, graças ao acordo de cooperação técnica feito entre o STJ e a Defensoria Pública da União. O objetivo é ajudar presos que não têm advogado, oferecendo orientação e defesa jurídica gratuita. Agora, essa parceria foi renovada por mais 5 anos, em cerimônia realizada no Salão Negro do Ministério da Justiça, em Brasília, com a participação do vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão. A parceria funciona assim. Quando o STJ recebe um pedido que não pode ser julgado pelo tribunal, o documento é enviado de forma eletrônica para a Defensoria Pública da União, que tem a função de proteger os direitos dos presos. Essas cartas apresentam, entre outros assuntos, revisão do processo, benefícios na pena, acesso à saúde e transferência de unidade. Mais de 28 mil cartas já foram enviadas à Defensoria Pública da União desde o início do acordo. Dessas, cerca de 6% viraram processos no STJ, como o pedido de habeas corpus. Mas o Tribunal da Cidadania vai além do seu papel de julgador. Desde outubro de 2024, o STJ envia um ofício para a prisão onde o preso se encontra, informando o que foi feito com a carta dele. Esse documento é escrito em linguagem simples para facilitar o entendimento de quem está lendo. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva de um homem flagrado transportando maconha. Repórter Jéssica Castro. O homem foi acusado de tráfico de drogas por transportar mais de 274 quilos de maconha entre os municípios de Guaíra, no Paraná, e Lusiânia, em Goiás. De acordo com o Ministério Público do Paraná, o homem foi preso em flagrante durante uma abordagem policial. Ao decretar a prisão preventiva, o juízo de 1º grau destacou a quantidade de droga encontrada e o fato de que o serviço teria sido realizado mediante a promessa de pagamento de R$15 mil. O Tribunal de Justiça do Paraná negou o pedido de liberdade feito pelo acusado e manteve a prisão, considerando os mesmos fundamentos da primeira instância.
Em novo habeas corpus, dessa vez direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, a defesa reiterou o pedido para que fossem aplicadas medidas cautelares, sob o argumento de que o homem não tem antecedentes criminais e que a prisão teria considerado apenas a quantidade de material apreendido. Além disso, a defesa alegou que ele seria apenas uma pessoa usada exclusivamente para transportar a carga, não tendo qualquer relação com a organização criminosa. O ministro relator, Reinaldo Soares da Fonseca, observou que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta. Os demais ministros da quinta turma seguiram o relator e, ao manter a prisão, consideraram que, quanto ao argumento de falta de relação com a organização criminosa, não seria possível a análise por meio de habeas corpus, pois exigiria o exame de fatos e provas. O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu que cumprir escala de plantão com celular da empresa configura sobreaviso. Os detalhes com o repórter João Pedro Melo. A decisão é da primeira turma da corte. O caso central é o de um analista de sistemas de um banco que cumpria a escala de plantão fora do ambiente de trabalho com celular e notebook oferecidos pela empresa. Na reclamação trabalhista, ele disse que entre 2011 e 2017, quando foi demitido, era acionado pelo celular para resolver problemas via telefone ou por acesso remoto e que esses acionamentos eram feitos inclusive fora do horário de expediente por integrantes da diretoria e funcionários da produção da instituição financeira. A primeira instância da Justiça já tinha rejeitado a ação, entendendo que não ficou comprovado que o trabalhador ficava em casa enquanto aguardava os chamados. Porém, ao analisar o recurso, o ministro relator Amaury Rodrigues Pinto Júnior destacou que existiam pontos que caracterizavam o regime de sobreaviso. Com isso, o processo foi devolvido ao TRT da 2ª Região para que sejam avaliados os períodos em que o trabalhador ficou à disposição da instituição financeira. A Justiça de Minas Gerais condenou uma transportadora que se apropriou de 100 toneladas de feijão de uma empresa do ramo alimentício. A carga teria sido usada para cobrir gastos com 2 caminhões retidos durante 9 dias após uma fiscalização, além de infrações administrativas. A transportadora teria sido contratada em abril de 2022 para levar 100 toneladas de feijão da cidade de Sorriso, em Mato Grosso, até Recife, em Pernambuco. A carga, dividida em 2 caminhões, teria sido apreendida numa fiscalização por irregularidade em documentos, o que teria motivado a vinda do produto para cobrir gastos com apreensão de 9 dias, além de infrações administrativas. A contratante, que conseguiu comprovar a legalidade do carregamento, recorreu à Justiça e pediu uma indenização de R$ 523 mil. A Justiça de Minas Gerais atendeu ao pedido e manteve a sentença que condenou a transportadora a restituir o valor por não cumprir o contrato. A Justiça destacou que o fato dos caminhões e da mercadoria ficarem apreendidos não autoriza a venda para cobrir supostos prejuízos. Daqui a pouco, o programa Verde Novo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso renovou parcerias para o reflorestamento urbano do estado. E o projeto de ressocialização Mulheres Egressas do Sistema Prisional, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Ceará. Nós voltamos já. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou por unanimidade recursos apresentados pelo ex-deputado federal João Bosco da Costa e por Thales Andrade Costa contra o recebimento de denúncia no âmbito do inquérito que apura o pagamento de propina para liberação de emendas do orçamento. Para o ministro Cristiano Zanin, relator do inquérito, não há omissões ou contradições na decisão do colegiado que justifiquem a reanálise do caso. Um bancário com deficiência vai ser reintegrado à Caixa Econômica após ter sido demitido durante o período de experiência. O banco alegou desempenho insuficiente do trabalhador, mas a 2ª turma do TST entendeu que os critérios de avaliação usados pela instituição foram discriminatórios. Repórter Michele Chiapa.
O bancário contou na ação que passou no concurso público da Caixa dentro da cota para pessoas com deficiência. Durante o período de experiência, ele disse ter sido avaliado por 2 equipes diferentes e que não alcançou a pontuação mínima exigida para se manter no cargo. A instituição financeira alegou que o profissional tinha dificuldades em entender os sistemas e os processos necessários para o desempenho da função em agência bancária. Ao pedir a reintegração ao emprego, o bancário relatou ter tido apenas 5 dias de treinamento antes das avaliações. Um dos argumentos apresentados foi o de que, embora tivesse sido aprovado em vaga para pessoa com deficiência, sempre foi tratado como uma pessoa sem deficiência. As alegações, porém, não convenceram o juízo de primeiro grau nem o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais, que rejeitaram o pedido. O TRT entendeu que o empregado não demonstrou irregularidades nas avaliações aplicadas. Para o regional, a Caixa seguiu os regulamentos internos e a dispensa não foi discriminatória. O trabalhador recorreu, então, ao Tribunal Superior do Trabalho. O caso foi analisado pela 2ª turma. A relatora, ministra Liana Schaibe, reforçou que a Lei Brasileira de Inclusão garante o direito à adaptação razoável no ambiente profissional. Isso significa que a empresa deve adotar medidas para que a pessoa com deficiência possa exercer as funções de forma plena e igualitária, o que não foi demonstrado pelo banco. Afigura-se pouco crível que não haja nos quadros da Caixa função que se adeque à deficiência apresentada pelo autor. Além do mais, não é razoável aplicar, como fez a reclamada, o mesmo critério de avaliação dos candidatos da ampla concorrência aos que concorreram com vagas reservadas às pessoas com deficiência. A relatora enfatizou que as políticas de inclusão vão além da simples reserva de vagas e devem se estender à trajetória profissional do trabalhador. Segundo ela, garantir o acesso por concurso público não é suficiente se, durante o período de experiência, forem impostas barreiras que dificultem a permanência no emprego. O entendimento foi acompanhado pelas demais ministras da 2ª turma. Teria que ter outros parâmetros em termos de avaliação quando a pessoa faz concurso, é aprovada em concurso e está na vaga de deficiente. Então, tudo isso me parece que talvez a Caixa reflita, né, também em termos de... porque esta é uma realidade. Não é que deixamos de reconhecer as dificuldades que tem também de adaptação, de dar uma solução, mas hoje nós temos regramentos, tanto nacionais quanto internacionais, no sentido de proteção do trabalho das minorias. Por unanimidade, a 2ª turma determinou a reintegração do bancário. Além disso, a Caixa deverá oferecer um novo período de experiência com critérios avaliativos que observem o princípio da adaptação razoável. A instituição financeira entrou com embargos de declaração ainda não analisados. Autoestima e capacitação a mulheres egressas do sistema prisional. No Ceará, um dos projetos de ressocialização do Tribunal de Justiça inclui o método da renda Tenerife, um estilo de renda de agulha. Todos os valores arrecadados com a venda dos produtos são destinados às mulheres. Repórter Fernanda Aires. A 7ª turma do projeto Vozes da Liberdade foi recebida no Fórum Clóvis Bevilacqua, em Fortaleza, com escuta, afeto e a chance de enxergar novos caminhos. A partir de agora, elas vão começar a ter uma formação humana e cidadania, né? Então, assim, elas têm momentos para pensar sobre a vida, sobre essa reconstrução desses caminhos, sobre violência contra a mulher, sobre saúde feminina, né? E também a capacitação prática do Tenerife, né? De produzir. Então, assim, elas têm acesso ao material prático, né, linha, agulha, a monitoras que são de turmas anteriores, que são egressas também do sistema penal, e elas têm essa capacitação e essa formação. O recomeço começa assim, no encontro, num olhar, numa palavra que não julga. Quando a gente vai presa, as oportunidades são muito poucas, né? E aqui a gente se sente acolhida.
O projeto é uma parceria entre o programa Um Novo Tempo das Varas de Execução Penal de Fortaleza e o Grupo Mulheres do Brasil. A ideia é simples e profunda: cuidar da autoestima, oferecer capacitação e empoderar mulheres que já enfrentaram as sombras para que agora possam florescer. Então, eu acho que Vozes da Liberdade ela é completa em todos os sentidos. Ela acolhe, ela cuida da pessoa, ela cuida da autoestima da pessoa, ela ajuda aquela pessoa a entender que ela tem uma possibilidade de transformar a sua vida, e a gente ajuda aquela pessoa a gerar renda, que é extremamente importante para que ela possa ter liberdade, ela possa ter independência e ela possa acreditar nela mesma. Elas chegam feridas, mas cada uma à sua maneira se redescobre inteira. A liberdade agora tem voz, rosto e muitos sonhos. Muitos sonhos de dar um bom estudo à minha filha, que quer ser enfermeira, né? No que era silêncio, nasceu um coral de esperanças. Vozes da Liberdade é, acima de tudo, um encontro com o que há de mais humano, a vontade de recomeçar. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso discute medidas para aperfeiçoar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos da Corte. O tema foi discutido numa reunião virtual organizada pelo Núcleo de Sustentabilidade do Tribunal. O repórter Carlos Celestino acompanhou. A coleta seletiva é uma realidade no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que possui pontos específicos para o descarte inteligente de materiais que podem ser reciclados. A ação, que reduz impactos ambientais, faz parte do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. O assunto foi tema de uma reunião online realizada pelo Núcleo de Sustentabilidade do TJMT com gestores das comarcas do estado. A gente trabalhou todo passo a passo, o que primeiro a comarca tem que fazer, que é a identificação do servidor que vai ficar responsável pelo gerenciamento de resíduos, e é ele que vai identificar na comarca as necessidades com relação aos próximos passos. No encontro foi apresentado e explicado o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que já é realizado na sede da Justiça Estadual, modelo que deve ser implantado nas 79 comarcas de Mato Grosso. O gerenciamento de resíduos sólidos, ele vem para a gente organizar, fazer a gestão correta dos nossos resíduos. Isso permite que a gente quantifique os resíduos que a gente está gerando e também a gente dê a melhor destinação final. De acordo com o Núcleo de Sustentabilidade, além da sede da Justiça Estadual, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos já foi implantado no Complexo dos Juizados Especiais de Cuiabá e nas comarcas de Várzea Grande e Tangará da Serra. E também já está em processo de implantação em outras 13 comarcas. Outro importante tema tratado na reunião foi o plano para neutralizar a emissão de gases de efeito estufa, trabalho que atende à Resolução 594 de 2024 do Conselho Nacional de Justiça. Porque a gente sabe que as realidades são distintas, então uma realidade de uma comarca não pode ser comparada a outra. Então, eventualmente, aqueles pontos, aquelas questões, necessidades pontuais, a gente vai tentar trabalhar para que sejam superados e que a gente possa, ao longo desse primeiro semestre, concluir a implantação em todas as 79 comarcas. O programa Verde Novo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso renovou parcerias para o reflorestamento urbano do estado. Veja a reportagem de Fernanda Fernandes. O programa Verde Novo, criado há 8 anos, já distribuiu e plantou cerca de 219 mil mudas. E se lá atrás o objetivo era arborizar Cuiabá, hoje é recuperar florestas urbanas em todo o estado de Mato Grosso. E para que as ações tenham ainda mais impacto, o Poder Judiciário Estadual renovou as parcerias com a Rede Mato Grossense de Televisão, a concessionária de energia elétrica Energisa e o Instituto Ação Verde. Com esse reforço, o programa vai intensificar atividades de educação ambiental e ampliação das áreas de plantio de mudas de árvores nativas e frutíferas do bioma cerrado. Está no nosso DNA, que é a contribuição verdadeira com o desenvolvimento dessa sociedade. E, ao fazê-lo, nós daremos toda a visibilidade ao projeto para que a gente possa conscientizar, educar, informar, para que a população possa, a partir dessas informações,
cuidar também daquele espaço que lhe pertence. É um projeto, primeiro, que tem muito a ver com os valores da companhia. Eu acho que ele é um projeto que trabalha a conscientização ambiental, trabalha o convívio adequado da rede e arborização nas nossas cidades e também a recuperação de pontos onde a gente tinha ali perdido a cobertura vegetal. O gestor executivo do programa evidenciou o cunho preventivo e de conscientização ambiental dessa iniciativa. Quando o julgamento acontece de um crime ambiental, de uma infração administrativa ambiental, de fato, uma degradação ao meio ambiente já aconteceu. E ações como o Programa Verde Novo, por meio do plantio de árvores, busca exatamente conscientizar as pessoas pela preservação do meio ambiente, de modo que a degradação não ocorra e a gente trabalha, aspira e sonha que chegue um momento em que a conscientização seja tamanha que se evite a existência de crimes ambientais, por exemplo. Pioneiro na defesa do meio ambiente, o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador José Zuquim Nogueira, é uma das referências na área ao inaugurar a primeira vara especializada em direito ambiental do país em 96. E ao assinar a renovação dos termos de cooperação, celebrou os avanços. Alegria porque nós estamos renovando aí uma parceria que demonstra preocupação com a atualidade e com a futura geração. Os nossos parceiros são de suma importância para o desenvolvimento desse projeto. A Energisa, a TVCA, e realmente sem elas, sem esses parceiros, não seria possível. Na tarde desta terça-feira, o ministro Gilmar Mendes, do STF, recebeu indígenas do povo Munduruku. Repórter Pablo Lemos. Os indígenas Munduruku entregaram 2 cartas que relatam dificuldades nos territórios e agressões durante a manifestação na BR-230 no Pará, no início do mês. O encontro com o ministro durou cerca de 30 minutos. Gilmar Mendes destacou o trabalho da comissão que discute a lei do marco temporal. O decano afirmou que vai levar em consideração os pontos apresentados pelos indígenas e reforçou que o gabinete permanece aberto ao diálogo. Fiquem tranquilos, o que nós estamos fazendo é ter procedimentos que sejam seguros para todos os lados. Ninguém quer ir tomar terra dos indígenas, não é essa a pretensão, mas o que se quer é que haja segurança para que todos possam viver em segurança no âmbito dos seus territórios e que haja, quanto possível, menor confusão e menores conflitos. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.